Bom, esse valor esperado, essa esperança que a gente está estudando, tá? Isso vai ser algo que a gente vai usar sempre. A gente vai usar isso todo o curso, toda a graduação. Tudo vai estar baseado em esperanças, tá? Que é como se fosse a nossa média, né? É igual quando fala assim, falou de estatística, você falou de média. É a mesma coisa. Você falou de probabilidade, você falou de esperança. Porque a esperança é a média de uma variável aleatória. Tá? Então a gente tem que conhecer bem as propriedades. Deixa eu só abrir aqui a janela rapidinho, senão fica. Pera aí. Só um pouquinho, pessoal. Esqueci de abrir a janela, estava um forno aqui dentro. Então vamos. Bom, propriedades da esperança, tá? Primeira propriedade que a gente vai ver é saber quando que a esperança existe, tá? E aí aqui eu já vou falar que tem duas definições que vocês vão encontrar nos livros, tá? Uma definição que eu costumo utilizar é a seguinte: você fala que há esperança quando ela é finita, tá? Então, por exemplo, uma variável aleatória, ela vai ter esperança quando a esperança dela for 7, for 10, for -1. Se a esperança for, por exemplo, mais infinito, eu considero que não tem esperança, até porque não vai ter muita utilidade prática uma variável aleatória que tem esperança não finita, tá legal? Mas alguns autores, não, Thiago. Thiago tá falando uma coisa aqui que eu já vou comentar sobre a Cauchy, tá? Mas a definição que eu vou usar aqui de esperança, de dizer que ela existe ou não, é se ela é finita ou não, tá? Uma outra forma de você falar isso é você querer saber se ela é integrável, tá? Se você tem uma variável aleatória integrável, é porque ela tem esperança finita. Então, a observação 1 que está escrita aqui é o seguinte. Na verdade é o seguinte, o item 1, né, está escrito aqui, esperança de x existe se e somente se a esperança do módulo de x for finita. Tá? Então, se você calcular a esperança do módulo de x e for finito, é certo que a esperança de x será finita. Isso eu não vou provar aqui agora, mas vocês vão ter essa demonstração mais para frente em algum momento, tá? Então apenas saibam que esperança do módulo de x, tá? Se ela for finita, é garantido que a sua esperança vai existir. E quando você tem isso aqui atendido, ou seja, a esperança do módulo de x é finito, você fala que a variável aleatória é integrável, certo? É uma outra forma de falar. Então, a definição que eu estou usando aqui de variável aleatória, de esperança da existência dela, é equivalente a perguntar se a variável aleatória é integrável ou não, tá? Mas, como eu disse, alguns autores dizem que você pode ter esperança mais infinito, tá bom? Só que o que acontece é que no caso de algumas distribuições, a esperança pode não existir mesmo, certo? O não existir sob qualquer critério que eu esteja colocando aqui. Então, um exemplo conhecido, tá, é a distribuição Cauchy. A distribuição Cauchy, ela não possui esperança, tá? Ela não tem esperança finita. Na verdade, a Cauchy não tem nem esperança infinita. Ela não tem esperança, tá? É um pouco diferente. Quando você faz a conta, ela dá uma indeterminação, tá legal? Eu agora aqui na aula eu vou fazer primeiro, mais para frente, quando a gente for estudar uma outra a distribuição T, mais para frente eu posso fazer a conta da esperança dela mesmo, tá? Para vocês verem a indeterminação. Mas hoje a gente vai fazer a conta dela para mostrar que ela não tem esperança finita. Ou seja, o que eu vou fazer, eu vou calcular a esperança do módulo de x numa Cauchy e mostrar para vocês que isso dá mais infinito. Tá? E como vai dar mais infinito, ela não vai ser integrável, então eu vou dizer que a esperança não existe. Tá bom? Então vamos lá para o quadro.
Vou colocar aqui o exemplo 6. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então vamos. Exemplo 6. A gente tem uma coxinha. Vocês não precisam saber isso de cor, tá? Mas ela está definida nos reais. Ela tem um formato de sino também, parece a distribuição normal, aquela distribuição gaussiana, mas ela não é a distribuição normal, ela tem as caudas mais pesadas que a distribuição normal. É justamente por isso que ela não acaba não tendo esperança, tá? Mas eu comento dessa intuição aí depois. Bom, o que eu quero fazer então? Eu vou calcular esperança do módulo de x. Como que se calcula a esperança do módulo de x? Então, vamos só lembrar uma coisinha aqui. A gente aprendeu que esperança de x, no caso contínuo, é a integral de x f de x dx, certo? Mas eu não estou fazendo ali esperança de x, eu estou fazendo esperança do módulo de x. Isso é uma função de x, certo? Então, eu estou nesse segundo caso aqui, ó. Seja g uma função. Esperança de g de x é integral de g de x f de x dx. Então, eu estou num caso em que g de x é a função módulo, ok? Então, eu vou usar exatamente essa expressão aqui, ó, para resolver para encontrar aquela esperança lá, tá? Então, vamos voltar para lá. Estamos aqui. Então, eu vou ter que esperança de x é a integral de menos infinito a mais infinito. Só voltar esse infinito aqui. De módulo de x vezes a densidade, né? Que é 1 sobre π, 1 mais x ao quadrado dx. Dá para fazer de várias formas essa integral aqui. Eu vou dividir ela em dois pedaços, tá? Para me livrar daquele módulo ali, eu vou dividir ela em dois pedaços. Eu vou pensar no caso negativo e no caso positivo, tá? Então, eu vou fazer essa integral ali como sendo a integral de menos infinito a zero e vou somar com a integral de zero a mais infinito. Então, de menos infinito a zero, tá? O que vai acontecer aqui? Quando o meu x está assumindo um valor de menos infinito a zero, ele está assumindo um valor negativo. Quando eu aplicar o módulo dele, eu preciso que ele fique positivo, né? Só que o positivo de um número negativo é quando eu multiplico ele por menos 1. Então, na verdade, eu vou ter aqui exatamente menos x. Porque se o x for negativo, menos x fica positivo, certo? Vocês devem ter visto isso, eu acho que em algum momento lá em cálculo, certo? Ou não? Viram isso? Como é que trabalha com módulos? Vocês chegaram a ver? Vimos em tópicos e um pouco em cálculo. Ok. Então tá. Eu vou continuar aqui. Essa é a parte negativa e agora eu vou escrever a parte positiva aqui. Na parte positiva, o módulo de x é o próprio x. 1 sobre π. Aqui tanto faz o denominador, fazer 1 mais x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 1, é tudo a mesma coisa, né? Bom, então é o seguinte, essa daqui é a minha função. Eu poderia fazer duas vezes, mas eu vou fazer cada uma separada, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui, tá? Eu vou colocar esse 1 sobre π em evidência. Esse menos aqui eu vou tirar de dentro, mas eu vou chamar aqui de u, tá? 1 mais x ao quadrado. Consequentemente, eu vou ter que du é igual a 2x dx. E
só para a gente já pensar na variação aqui, né? Qual vai ser a minha variação do U no primeiro caso, tá? No primeiro caso, vamos colocar aqui assim, tá? Quando x vai para menos infinito, para onde vai esse U aqui? Quando x tende a menos infinito, esse U aqui tende a mais infinito, certo? Então, eu estava dizendo que o x era sempre maior do que menos infinito, é a mesma coisa que dizer que esse U aqui ele vai de mais infinito, e aqui o que acontece quando esse meu U, quando o meu x vai para zero? Quando o meu x vai para zero, o que acontece com o meu U? Vai para 1, certo? Então, eu estou fazendo uma integral aqui com meus valores de U variando entre 1 e mais infinito, certo? Esse no lado nessa primeira integral aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui um... Peraí. Isso é aqui. Só que eu tenho a segunda aqui, né? Nessa segunda aqui, é a mesma coisa, tá? Só botar uma barrinha aqui. Só que nessa segunda, eu vou fazer a mesma mudança de variável, só que agora aqui o U vai ser diferente, né? Nessa segunda aqui, quando o x vai para zero, né? O U vai para onde? Vai para 1, né? Então, cadê? Vamos colocar aqui 1. E quando o x vai para mais infinito, isso daqui vai para mais infinito, certo? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, tá tudo certinho aqui, né? Só confirmar aqui uma coisa. É isso mesmo, tá bom. Então, vamos aqui para baixo. Essa minha integral, então, vai ficar... Eu vou colocar esse 1 sobre π em evidência. Vamos colocar aqui 1 sobre o π em evidência. Aí eu vou ficar com menos a integral de 0 até mais infinito de quem? De aqui, né? Desculpem, deixa eu arrumar aqui, né? 1 sobre π saiu. Esse meu denominador, 1 mais x ao quadrado, vai valer u. E x dx, aliás, o dx vai valer du sobre 2, né? Esse meu x dx vai valer du sobre 2. Eu já tenho o x aqui em cima, tenho o dx aqui. Então, o que eu tenho que fazer não vai caber nessa linha aqui. Eu tinha que ter feito mais para baixo, né? Então, desculpem aqui, mas eu tenho que fazer mais para baixo, tá? Então, vou botar aqui mais para baixo. Eu já apago em cima ali, tá? Então, vamos de novo. 1 sobre π menos integral de 1 a mais infinito. De quem? De du. Peraí. Du sobre u. E tem que aparecer um 2 aqui em algum lugar, né? Vamos colocar um 2 aqui. Ficou assim a primeira. E a segunda vai ficar mais integral de 1 a mais infinito, a mesma coisa aqui. Du 2u. E eu já errei um sinal aqui, né? Mas tudo bem. Vamos só confirmar aqui.
Eu já errei um negocinho aqui. Eu vou apagar isso daqui. Eita, apaga. Apagar isso aqui. Na verdade é aqui, né? É aqui que está errado. A minha integral aqui, ela vai dar... Aqui é que está a confusão, né? Porque, na verdade, eu tenho esse menos aqui, os limites da minha integral aqui, eles não ficam desse jeito aqui, né? Eles ficam assim, eles ficam invertidos, né? Porque desse jeito aqui eu tenho zero, né? Na verdade, é isso aqui que eu tenho. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho. Eu tenho isso aqui. Por mais esquisito que possa parecer, mas é porque eu tenho esse menos aqui, né? Então, menos é integral de infinito a 1, na verdade, é com o sinal positivo de 1 até mais infinito, né? É só porque aqui a gente tem que lembrar que a nossa integral ela era de menos infinito a zero, né? E quando o x ia para menos infinito, o u ia para 1. Então, na verdade, não, o u ia para mais infinito. Então, aqui é mais infinito, né? E aqui é 1, tá? Então, agora sim está certo. Vocês podem ver o seguinte. Essa integral aqui, ó, ela é exatamente igual a essa integral aqui. Porque eu posso inverter esse sinal aqui, eu posso colocar, multiplicá-la por menos 1, e isso aqui vai ficar integral de 1 a mais infinito. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que... Eu vou colocar o 2 lá em evidência. Então, vai ficar 1 sobre 2π. Aí, agora sim, eu vou pegar aquela integral ali e vou multiplicar por menos 1 para ela ficar de 1 a mais infinito. E aqui vai ficar simplesmente du sobre u. E a outra fica igual, né? Mais a integral de 1 a mais infinito de du sobre u. Agora sim está tudo certo. Então, o que a gente está vendo aqui é que eu tenho o 1 meio, coloquei em evidência, e agora eu estou com duas expressões iguais, né? Então, eu vou poder cortar esse 2 aqui, porque eu vou ficar com isso mais isso, são dois termos iguais, dá duas vezes esse termo aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai ficar simplesmente 1 sobre π integral de 1 até mais infinito de du sobre u. Aí pergunta, né? Quanto vale essa integral aqui? A integral de 1 sobre u dá quanto? 1 sobre u du. Dá ln de u, certo? Então, isso aqui permanece 1 sobre π. E isso aqui é ln de u aplicado em mais infinito e 1, certo? Então, isso daqui vai dar exatamente 1 sobre π. E aqui vai para mais infinito esse troço, né? Menos zero. Isso daqui vai dar mais infinito. Eu sei que eu dei um monte de volta aqui. Na verdade, desde o começo eu já poderia ter feito duas vezes, né? Porque ela vai ser simétrica. Eu poderia, desde o começo, ter feito essa integral como duas vezes esse pedaço aqui, por exemplo. Tá? Mas não tem problema. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, como exercício. Tá? Façam a conta da esperança de x. Eu fiz aqui esperança do módulo de x, certo? Quando a esperança do módulo de x é infinita, a esperança de x jamais vai ser finita. É isso o que está dito aqui, ó. Tá? Essa esperança de x ela só vai existir se essa quantidade aqui for finita. A gente acabou de fazer essa conta aqui no caso da Cauchy e deu mais infinito. O que significa isso? Esse cara aqui não vai existir. Então,
O que eu estou dizendo na minha definição aqui é que a esperança de x não vai ser finita, certo? Então ela já não existe por não ser finita, certo? Mas eu quero que vocês façam um teste, que vocês façam em casa o cálculo da esperança de x para ver se dá mais infinito ou não, certo? E vocês vão descobrir que não dá mais infinito. Ela não dá mais infinito, ela vai dar uma indeterminação, certo? Deu infinito menos infinito, exatamente. A esperança de x vai dar infinito menos infinito. E é uma indeterminação, ela não existe. Tá legal? Então, e aqui só mostrar para vocês mais ou menos a ideia disso. Acho que eu comentei isso em algum momento, talvez em introdução à estatística, mas não tem problema. E o ponto é o seguinte, eu vou fazer aqui a distribuição normal, certo? Essa daqui é a normal. E como que é a T de student? A T de student, ela é mais achatada que a normal. Então, o que significa isso? Ela tem as caudas mais pesadas que a normal. Ela faz assim, certo? As duas variam na reta, mas ela tem essa cauda mais pesada. Então, quando você calcula, por exemplo, a média de uma distribuição normal, certo? Essas caudas aqui, elas têm um decaimento para zero muito rápido, porque é um decaimento exponencial, no caso da normal. Então, essa área que tem aqui embaixo, ela é muito pequena para valores grandes, certo? E aqui também é muito pequena para valores muito pequenos. Então, acaba que na normal, quando você vai fazer a média, tá? Deixa eu só botar um eixo aqui para vocês enxergarem. Eu nem preciso o eixo, né? Mas o ponto é, quando você vai fazer a esperança na normal, você vai ter uma coisa assim, ó. Gente, onde que eu desenhei isso? Eu desenhei isso bem no meio, né? Mas não tem problema. Até que ficou bom o desenho aqui. O ponto é o seguinte, quando você vai fazer a conta na normal, tá? Então deixa eu botar aqui um tracinho aqui para não avacalhar a conta. Vamos lá. Na normal, a esperança de x, na normal, certo? Vai ser uma integral de x vezes alguma coisa que tem esp de x ao quadrado. Tá? Eu vou botar aqui 3 pontinhos, só para dizer que não é bem isso, mas isso daqui é um decaimento exponencial, certo? Que quando esse x aqui está próximo de mais infinito ou menos infinito, esse cara aqui é multiplicado por um número muito pequeno, certo? Que não afeta quase que em nada essa área que eu tenho embaixo desse produto aqui, faz com que valores extremos não aconteçam, tá? Quando você está calculando, por outro lado, na Cauchy, né? Já estou entregando para vocês que a Cauchy é uma T, né? Mas ela é uma T. Quando você faz numa Cauchy, você vai ter isso aqui. Vezes aqui, vai ter um termo aqui que tem x ao quadrado. Certo? Tirando as constantes, é mais ou menos isso aqui. O ponto é, essa conta aqui, ó, certo? Ela vai estar sendo calculada numa região onde eu tenho um peso muito mais alto aqui. Ó. Isso aqui tem um eixo, né? Então, agora sim eu vou fazer o eixo aqui. Tá? Quando você faz esse valor aqui, ó, ele é muito alto, perto da normal, quando eu estou nos extremos. Então, significa que existe uma chance maior de eu observar números grandes na Cauchy, e números pequenos na Cauchy, uma chance muito maior do que na normal, certo? Quando você for calcular aquela esperança lá, você vai ter que calcular uma área, tá? Relacionada aqui a essa curva, embaixo da curva, tá? Não é exatamente essa curva aqui, porque é a curva de x vezes f de x, tá? O que importa é que na Cauchy,
os valores extremos aqui vão ficar muito grandes, eles vão tender a mais infinito. E os valores que são muito pequenos aqui, eles vão tender a menos infinito. E quando você for fazer a conta da área total que você tem, você vai ter uma área negativa, tamanho menos infinito, e uma área positiva de tamanho mais infinito. Quando você somar essas coisas, vai dar uma indeterminação. Na normal, isso não acontece, porque nos extremos, a área que você tem, ela dá uma quantidade finita, ela não vai para mais infinito essa área que eu tenho, e nem nesse lado aqui. Então, eu não vou ficar com esse caso de uma área infinita menos uma área menos infinita, que aí vai dar essa confusão toda, que faz com que dê uma indeterminação na T. Eu quero que vocês façam, para tentar enxergar isso, essa conta que eu falei, tá? Façam essa conta aqui, ó, tá? Só falta o π aqui, né? Faça essa conta sem o módulo, tá? A vermelha é a Cauchy, faltou escrever, né? Então, vamos escrever lá, botar aqui, né? Que a vermelhinha aqui é a Cauchy, certo? Ela é mais achatada que a distribuição normal. As duas estão centradas no mesmo lugar, certo? Aqui, só que a Cauchy tem essa cauda mais pesada. Ela tem curtose maior do que a normal, tá bom? Bom, acaba que alguém vai perguntar sempre, né? Tá bom, mas no mundo real, alguém usa a Cauchy para alguma coisa? A gente não usa a Cauchy justamente por isso. Mas você precisa saber que você pode cair numa Cauchy sem saber, tá? Isso você vai aprender em probabilidade 2, que você pode cair numa Cauchy sem querer. Então você tem que estar preparado para caso isso aconteça, tá? Para saber que ela não tem valor esperado, tá? Bom, então como eu disse, a demonstração disso vai ficar para mais para frente, mas essa vai ser a definição, tá? Se você conversar com outro professor de estatística, alguém que dê probabilidade, você perguntar para ele assim, quando é que a esperança existe, pode ser que ele te responda uma coisa, pode ser que ele te responda outra, tá? Mas é isso, alguém vai dizer para você, a esperança ou ela é mais infinito, ou ela é finita, ou ela não existe. São esses três casos, tá? Ou ela não existe, ou ela é infinito, tá? Ou ela é finita. Alguns autores juntam o caso não existir com o mais infinito, é como eu estou fazendo. Então, para mim, esse caso aqui, ó, é a mesma coisa que não existir. Ok? Então, vamos em frente. Segunda propriedade. Se x é uma variável aleatória com esperança finita, então, se você pegar duas constantes, a e b, a esperança de uma combinação linear de x, ou seja, ax mais b, vai ficar exatamente a esperança de x mais b, certo? Então, vamos enxergar isso, tá? Isso daqui é a propriedade 2, então vamos tentar enxergar. Se você tem x, variável aleatória, certo? Que tem uma esperança finita. Isso aqui é ter a esperança finita, tá? Então, eu quero calcular esperança de ax mais b, tá? Eu teria que fazer a demonstração no caso discreto e no caso contínuo. Eu vou fazer a demonstração só no caso contínuo, tá? E depois, se você quiser procurar, você pode achar no caso discreto, mas em geral os livros fazem só um caso, porque o outro é análogo, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lembrar, isso daqui é uma g de x, certo? É uma função de x, uma função linear de x. Se isso é uma g de x, como é que eu faço a esperança de uma g de x? É a integral de menos infinito. Isso aqui é o caso contínuo, tá? Vamos botar assim aqui. Caso contínuo, tá? É a integral de g de x. Quem é g de x? Ax mais b vezes f de x. Ok?
Todo mundo entendeu isso? Esperança de g de x é a integral de g de x vezes f de x dx. Então, vamos mais para a direita aqui. Agora, vamos lá, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, isso daqui é a mesma coisa que a integral de menos infinito a mais infinito de ax f de x dx mais a integral de menos infinito a mais infinito de b f de x dx. Ok até aqui? Agora, olhem para cá. O que a gente tem aqui? Eu posso tirar aquele a ali de dentro, certo? Eu posso fazer aquele a sair da integral. Se eu tirar esse a da integral, o que sobra? Integral de menos infinito a mais infinito de x f de x dx. O que significa isso? Sem o a. É exatamente a esperança de x. Por outro lado, aqui, se eu tirar o b, o que dá integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx? Se eu integrar a densidade em toda a reta, sempre vai dar 1, certo? A integral, a área embaixo da densidade é sempre 1. Então, isso daqui vai ficar 1. Então, o que eu cheguei aqui? A esperança de x mais b. Ok? Então, vou só terminar aqui. Isso aqui ficou A esperança de x mais b. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Deixa eu botar para... Eita, volta aqui. Aqui. Tá bom? Essa é a demonstração no caso contínuo. Dúvidas? Então vamos lá. Quanto vale essa esperança aqui? Exemplo 7a. Quanto vale esperança de g de x no exemplo A? Alguém sabe? Todo mundo precisa ver que dá 23. Por que dá 23? Porque esperança de g de x é a esperança de 3x mais 2. Ou seja, pelo que a gente acabou de ver aqui em cima, esperança de 3x mais 2 é 3 vezes a esperança de x mais 2. E a esperança de x é 7. Então, vai ficar 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Ok? Letra B. Quanto vale esperança de g de x na letra B? 7. Né? Se eu tenho a igual a 0, ficou simplesmente esperança de B, que é 7. Agora vamos para o caso para ver se vocês entenderam. Isso aqui é uma coisa que vai fazer muita diferença para vocês. Vocês têm que ter bem claro isso na mente de vocês. Quanto vale a letra C? Qual é a resposta da letra C? Esperança da esperança de x. Quanto vale isso? Uma primeira resposta foi 1. Alguém tem mais alguma ideia? Quanto vale esperança da esperança de x? 7. Olha só lembrando, tá?
A letra C não tem nada a ver com a letra A e a letra B. A letra C é assim. Seja uma variável aleatória qualquer, certo? Quanto vale a esperança da esperança de x? Quanto ela vale? O que vocês acham? Alguém disse esperança de x. Mais alguma opinião? Não? É engraçado como olhando para isso parece difícil, mas não é. Teve uma coisa que eu disse para vocês quando eu falei da esperança. Não, não é esse, Júlio. Eu vou colocar no slide aqui de novo e vamos ver se vocês conseguem pensar nisso. Olhem o que está marcado aqui como importante. Está dito aqui o seguinte: o que é esperança de x? Se eu perguntasse para você em uma palavra, né? O que é esperança de x? Ela é o quê? Matematicamente falando, que ente matemático é uma esperança? É um número real. É uma constante. Esperança de x, quando você olha para isso, esperança de x, na sua mente você tem que imaginar que isso é um número. Se é 7, é 20, é menos 1, é 0, mas é um número. Certo? Então, a pergunta que está aqui, ó, a pergunta que está aqui é o seguinte: qual é a esperança de uma constante? Certo? Não, não é. Eu vou para o quadro para explicar para vocês isso. Então, vamos lá. Isso, Júlio, muito bom. Olha só, vamos botar um tracinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Se x é variável aleatória, certo? Eu perguntaria para vocês o seguinte: quanto vale, sei lá, esperança de 7? É um negócio esquisito isso, né? Mas sei lá, eu quero fazer a esperança de uma constante. Quanto é a esperança de 7? Tá? Você ia ter que pegar aqui. Aliás, eu vou até fazer. Vou até botar de um jeito que não confunde tanto vocês. Eu vou chamar de g de x isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente fez ali em cima. Eu vou dizer que eu tenho uma variável aleatória. Não vamos chamar de y, não. Eu vou dizer que eu tenho 0 vezes x mais 7. Ok? Isso daqui é a minha g de x. Criei uma g de x, tá? Que é aquilo ali. Então, se eu quiser calcular esperança de g de x, vai ser a mesma coisa que eu fazer esperança de 7. Certo? Então, isso vai ser o quê? Se for contínuo, por exemplo, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de 7 f de x dx. Quanto vai dar isso aqui? O 7 sai da integral e sobra o quê? Integral de menos infinito a mais infinito da densidade, que dá 1. Certo? Se eu não tivesse colocado 7 aqui, tivesse colocado qualquer outra constante, daria a própria constante. Certo? Então, em resumo, quando você escreve isso daqui, ó, você tem que ter na mente de vocês que isso daqui é uma constante. Certo? Então, esperança de uma constante é a própria constante. Então, esperança da esperança de x é essa constante aqui, ó, esperança de x. Isso é um número. Certo?
Você tem que se acostumar a olhar para isso aqui, ó, e enxergar como sendo um número, certo? Todo mundo entendeu isso? Entenderam esse raciocínio? Se você ainda não acredita, é só você fazer aqui assim, ó. 0x mais esperança de x, é uma constante. Esperança de x. Bota aqui dentro. Vai ficar esperança da esperança de x. Vai ficar integral de esperança de x vezes f de x dx. E aí a esperança de x é uma constante, ela sai da integral e vai ficar aqui esperança de x. É o mesmo raciocínio trocando 7 por esperança de x. Tá legal? Isso vai ser muito importante, porque lá em probabilidade 2, principalmente, vocês vão fazer contas com esperanças dentro de esperança toda hora. E vocês não podem confundir isso. Você tem que saber quando que você tem uma constante, quando que você não tem, tá? Então é importante guardar isso, tá? Então esse daqui é o grande teste para saber se você está entendendo, é essa letra C aqui, tá? Então a resposta aqui é esperança de x. Ah, já achei um erro aqui, né? Acabei de ver no item 3, tá? Está escrito aqui, né? Se x é menor, se x está entre A e B, então x está entre A e B, isso é óbvio, né? Na verdade, aqui a esperança de x está entre A e B. Depois eu vou consertar o slide lá, tá? Eu vou demonstrar isso aqui para vocês. É outra propriedade da esperança que diz o seguinte: se a sua variável aleatória só assume valores entre A e B, então a esperança dela também tem que estar entre A e B, tá? Então eu vou só reescrever isso aqui no quadro e vou fazer a demonstração disso para vocês aqui, tá? Então deixa eu chamar aqui de na 3. Como está errado lá no slide, eu vou reescrever aqui, tá? Se A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B, isso implica que A é menor ou igual a esperança de x menor ou igual a B. Isso é bem intuitivo, né? Se você pensar num conjunto de dados, tá? Se você pegar um conjunto de dados, uma variável que varia entre 0 e 1, certo? E calcular a média tem que estar entre 0 e 1. É mais ou menos essa a ideia que está por trás aqui, tá? Só que como que você demonstra isso, tá? Você tem que pensar em duas situações aqui. Vamos olhar primeiro o limite superior, tá? Eu vou olhar o limite superior, o limite depois inferior é a mesma coisa, tá bom? Então, primeiro, né? Vou colocar aqui, ó. Se x é menor ou igual a b, o que a gente tem? A gente sabe que esperança de x é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x, dx. Estou fazendo aqui no caso contínuo, tá? Mas, de novo, para o caso discreto é análogo, tá? Você demonstra do mesmo jeito, só que com somatório, tá bom? Até aqui tudo bem? Esperança de x, por definição, é sempre isso daqui, ó, tá? Então, agora vamos olhar para essa integral aqui. Se você integra, isso aqui é sempre positivo, tá? Isso daqui é um número que está variando de menos infinito a mais infinito. Mas se eu fizer essa integral aqui, ó, de menos infinito até mais infinito de b f de x dx, o que está de diferente nesse termo para esse termo aqui? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho b, certo? Se você integrar de menos infinito a mais infinito x, e aqui você integrar de menos infinito a mais infinito b, e você me garantir que o x é sempre menor do que b, essa integral sempre vai ter que dar menor. Certo? Isso aqui é da matemática, do cálculo. Se isso aqui é sempre menor que isso, a integral disso tem que ser menor que a integral disso. Certo? Então, o que acontece?
E por que eu estou dizendo que é menor? Porque eu estou assumindo que é menor. Se o x é sempre menor do que o b, então vai acontecer isso aqui. X é menor que o b, a integral vai ser menor também. Só que essa integral aqui é o quê? Essa integral aqui do lado direito nada mais é do que b vezes 1. Isso aqui é b vezes 1. Então, o que eu acabei de concluir aqui? Que esperança de x vai ser sempre menor ou igual a b. Tá legal? E a mesma coisa acontece do outro lado. Tá? Então, se você escrever aqui, se x é maior ou igual a a, o que a gente tem? A mesma coisa, né? Então, esperança de x, que é a integral de x, f de x dx, sempre vai ser maior do que a integral de a f de x dx. Ok? Só que integral de a f de x dx é a mesma coisa que a vezes 1. Então, a gente conclui que se o x é menor que b, esperança de x é menor que b. Se x é maior que a, esperança de x é maior que a. Então, se x está entre a e b, esperança de x está entre a e b. Eu só fiz o caso contínuo, mas o caso discreto é análogo. É a mesma conta, só com somatórios. Ok? Aí basta fazer isso que você completa a demonstração. Tá bom? Dúvidas nesse aqui? Tá, eu vou corrigir aqui depois. Sempre erro alguma coisa no slide, né? Impressionante. Aqui tem mais duas propriedades. Tá? Essa primeira aqui é algo bem esquisito, mas que é verdade. Tá? Imagina que você tem uma variável aleatória que assume um valor apenas, com probabilidade 1, e os demais todos com probabilidade 0. Uma variável aleatória discreta que só assume um valor, certo? É esquisito pensar isso, né? Mas é exatamente isso que está escrito aqui. Se você tem uma variável aleatória que assume apenas um valor com probabilidade 1, então este valor será o seu valor esperado. Tá? O que seria essa variável aleatória esquisita aí que só assume um valor? Certo? Porque uma variável que só assume um valor, ela não varia, vocês concordam? E é justamente essa a ideia que está por trás. Vocês agora vão ouvir pela primeira vez, eu acho, que todas as constantes que você conhece são variáveis aleatórias. Só que são variáveis aleatórias do tipo como se fosse essa daqui. É uma variável aleatória que a gente chama degenerada. Por que ela é degenerada? Porque ela assume valor igual a um ponto com probabilidade 1. Ela não varia. Tá legal? Então, todas as constantes são variáveis aleatórias degeneradas. E tem como valor esperado o seu próprio valor. Então, vamos enxergar o que é isso que eu estou falando aqui. Espera aí que o meu quadro aqui deu a louca nele. Então, vamos descer aqui. Passar uma linha aqui. Para explicar o que eu estou dizendo. Imagina que você tem x variável aleatória, tá? Onde a distribuição de x é a seguinte, ó. X assume um valor k e a f de x é 1. Então é como se eu dissesse isso aqui. Ó. Essa é a distribuição de x. Ele assume o valor k com probabilidade 1 e não assume mais nenhum outro valor. Todos os outros têm probabilidade 0. É esquisito isso, né? Mas qual seria a esperança de x? Vamos fazer a conta aqui de esperança de x? Então, a esperança de x nesse caso seria
esperança de x, ela é discreta, seria o somatório para todo x de x, f de x. Concordo? Essa é a definição de esperança no caso discreto. Mas quais são os valores possíveis de x? É simplesmente k vezes f de k. E acabou. Não tem mais ninguém nesse somatório. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? K vezes... Quem é f de k? Estava escrito lá. 1. Então, a gente acabou de concluir que uma variável aleatória que só assume um valor tem como esperança esse valor. Tá? E a gente chama ela de uma variável aleatória degenerada no ponto K. Certo? Então aqui eu escrevi de uma maneira genérica num ponto x qualquer. Então ela vai ser degenerada no ponto x. Tá? Ela é uma constante. Entenderam? Meio esquisito, né? Mas eu garanto para vocês, vai aparecer coisa degenerada na frente de vocês na graduação ainda, tá? Não é só aqui, não. Mas nessa disciplina só interessa para a gente, para entender esse conceito aqui. Não vamos ver nenhuma aplicação com uma variável aleatória degenerada, tá? Vai ser uma constante, na verdade. Então isso aqui, por exemplo, né? Uma variável aleatória, tipo essa g de x aqui, ó. A g de x, não, desculpa, nessa letra B, né? A g de x é sempre 7. Então esse 7 aqui é como se fosse uma variável aleatória que só assume o valor 7 como probabilidade 1. Tá? É uma constante. Só isso. Entenderam a propriedade 4? Ela é mais informativa do que qualquer outra coisa. Ok? Então tá. Agora eu vou mostrar uma um pouquinho diferente que já tem uma utilidade. Tá? No caso discreto, ela é bem específica. Tá? Se você tiver no caso discreto, com uma variável aleatória que só assume valores inteiros e que só assume valores não negativos, olha só que coisa específica, né? Você pode calcular a esperança desse jeito aqui. Ó. É um somatório de probabilidades de x maior ou igual a x. É esquisito, mas é isso mesmo. Aí você vai me dizer, pô, que coisa mais específica é essa? Onde que eu vou ver isso na prática? Então, eu já vou dizer para vocês. Tem duas distribuições de probabilidade que satisfazem isso aqui, que são muito utilizadas no mundo real. Uma delas, tá, é a distribuição Poisson. Tá? A distribuição Poisson, ela tem essa característica aqui. Outra distribuição que tem essa característica aqui é a distribuição geométrica, que a gente acabou de ver. A geométrica também atende isso daqui. Tá? Então, você pode calcular a esperança de uma geométrica ou esperança de Poisson e de outras, existem outras distribuições dessa maneira alternativa aqui. Tá? Agora, da onde vem isso? Isso cai do céu? Não, isso não cai do céu. Eu vou mostrar para vocês da onde vem isso. Tá? E a gente vai fazer a conta da esperança da geométrica usando isso daqui. E aí não vai precisar usar aquele macete de bolso que eu fiz ontem com vocês. Lembra aquele da derivada de Q elevado a x? Aquilo era bem coisa do bolso, né? Então hoje a gente vai fazer uma que não é do bolso. A propriedade aqui é a 5. Tá? Então deixa eu só me achar aqui para não me perder, porque daqui a pouco a gente vai ver o exemplo. Então estamos na propriedade 5. Né? Propriedade 5, isso mesmo. Então, vamos escrever aqui, né? Quem é a esperança de x? Quando você tem uma variável aleatória discreta que só assume valores inteiros não negativos. Tá? Então, primeira coisa, que como ela é discreta, ela vai ser um somatório, certo? Para x começando em 0 e indo até mais infinito ou até onde ela for. Eu não sei até onde ela vai. Eu vou colocar desse jeito aqui, mas eu sei que são valores inteiros não negativos. Tá legal? De quem? De x, f de x.
Até aqui tudo bem? Então tá. Agora é o seguinte. Vou colocar aqui embaixo. Quem é o primeiro termo desse somatório? Quanto vale o primeiro termo desse somatório? Todo mundo está enxergando que é zero. Estão vendo que é zero? Porque quando o x for zero, vai zerar aqui, né? Então esse somatório, na verdade, poderia ter começado em 1. Certo? Então eu vou fazer isso aqui. X, f de x. Foi a primeira coisa que eu percebi. Olhem lá. Estão vendo que começa em 1 aqui? Não é por acaso. Tá? Então, vamos voltar para lá. Agora é o seguinte. Isso daqui vai ser visto como probabilidade, desculpa, probabilidade não, como um somatório de... Eu vou abrir os primeiros termos para a gente poder enxergar, tá? X igual a 1. Aliás, peraí, deixa eu apagar isso aqui, eu vou escrever os primeiros termos. O primeiro termo, então, desse somatório agora aqui, ficou 1 f de x. Mais, concordam? Quem é o segundo termo desse somatório? 2. Espera aí. Só um detalhezinho aqui, né? Aqui é f de 1. Aqui é 2 f de 2. Alguém está querendo anotar aqui? Eu vou recusar, tá? Por enquanto. Mas ok. Então, 2 f de 2. Depois, 3 f de 3. E assim por diante. Ok? Todo mundo enxergou isso aqui? Agora vamos tentar olhar essa soma de uma outra forma. Essa primeira que está aqui, ó, certo? Eu poderia escrever, na verdade, todo esse somatório aqui eu poderia escrever como 2 somatórios. Eu poderia fazer somatório de, vamos botar assim, somatório de k indo de 1 até x, f de x, e aqui somatório de x indo de 1 até mais infinito. Vamos ver se isso aqui está certo. Esse aqui de baixo, quem é o primeiro termo desse somatório aqui de baixo? Se eu fizer x igual a 1, o que vai dar esse cara aqui de dentro? Ele vai dar k indo de 1 até 1, é um cara só. Vai dar o f de 1. Vai dar esse cara aqui, ó. Quem é o segundo termo desse somatório aqui? Se eu fizer k igual a 2, tá? Eu vou abrir aqui para vocês enxergarem, tá? Vamos botar aqui embaixo, assim que vai ficar mais claro. O que acontece aqui? Se eu colocar o k aqui, ó, o k vai variar, tá? Da maneira como estava antes aqui, ó, o próximo termo do somatório ia ser f de 1 mais f de 2. E eu não quero f de 1 mais f de 2, eu quero f de 2 mais f de 2. Porque tem que bater com esse cara aqui de cima aqui, ó. Eu tenho que ter 2 vezes o f de 2. Então isso daqui, ó, esse carinha aqui, entendeu? Esse carinha aqui, o segundo termo desse somatório, é quando o x vale 2. Quando o x vale 2, esse somatório aqui vai ter 2 termos. Quem vão ser esses 2 termos aqui? O x vale 2, né? Então vai ficar somatório, eu vou botar assim, para todo mundo enxergar.
vai ficar somatório de K igual a 1 até 2 de F de 2. Esse é o segundo termo desse somatório que eu acabei de colocar aqui, ó. Certo? Quem vai ser o terceiro termo? O terceiro termo vai ser somatório de K indo de 1 até 3 de F de 3. E assim por diante. Deixa eu reduzir aqui para ver se todo mundo enxerga a ideia aqui. Ó. Então vamos lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse somatório genérico que eu coloquei aqui, ó, ele me dá exatamente esse que está aqui em cima. Por quê? Porque ele está dando esse cara aqui de baixo. Olha só o que é esse cara aqui de baixo, né? Quando x é igual a 1, esse somatório só tem um termo. Dá exatamente esse cara aqui. Quando x é igual a 2, esse cara aqui tem dois termos. Então vai ficar somatório de f de 2, só que o k indo de 1 até 2. Tá legal? Quando eu fizer x igual a 3, vai ficar somatório de k indo de 1 até 3 de f de 3. Certo? Então, da maneira como eu tinha colocado antes aqui, né? Eu tinha colocado um k aqui, não podia. Porque aí ficava variando esse aqui. Eu quero que ele fique fixo, para ficar igualzinho esse de cima aqui. Ó. Tá? Só que o que acontece? Por que é necessário o k igual a 1? Porque se eu não colocar aqui k igual a 1, eu não vou ter esse somatório. Eu quero que seja dois termos aqui. Ó. Se eu fizer de k, por exemplo, faz x igual a 2, esse termo aqui. Ó. X igual a 2. Quando x é igual a 2, vai ficar um somatório que vai do 1 até o 2. Tem dois termos. Tá? Por que isso vai ser importante? Eu começar do 1 sempre. Quanto vale esse somatório aqui? Ó? Quanto vale esse somatório? Deixa eu botar aqui em vermelhinho. Se eu somar f de 2 duas vezes, isso aqui vai dar quanto? 2f de 2. Porque f de 2 é uma constante. Se eu somar uma constante duas vezes, vai dar duas vezes essa constante. Aqui, se eu fizer somatório de f de 3, k variando de 1 até 3, eu estou somando uma constante 3 vezes. Então, isso daqui é 3f de 3. E assim por diante. Fazendo desse jeito, eu estou replicando o que está ali em cima. Esse 3f de 3 está aqui, ó. 3f de 3. 2f de 2 está aqui, ó. 2f de 2. E eu como que eu fiz isso? Escrevendo nessa forma aqui, ó, como esse somatório duplo aqui. Ó. Tá? Conseguiram enxergar? Que esse cara dentro do parêntese é esse somatório de dentro aqui com x igual a 2. Esse cara dentro desse parênteses é esse somatório aqui com x igual a 3. E eu vou ter essa soma para valores de x indo de 1 até mais infinito. Então, são infinitos termos com infinitas somas aqui dentro. Tá? E por que a gente está fazendo isso tudo? Tá? Aí eu vou desenvolver aqui no meio. Tá? Eu vou botar aqui um asterisco aqui, um preto aqui, e vou escrever embaixo agora. Então, vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui, tá? O asterisco. Então, vamos só lembrar, né? Aquele asterisco ali é o somatório de x indo de 1 até mais infinito, do somatório de k indo de 1 até x de f de x. E eu vou continuar daqui. Tá? Vamos olhar só para esse pedaço aqui de dentro. Somente para este cara aqui. Ó. A gente aprendeu isso daqui, de alguma forma. Quem é esse cara ali? Tá? Então,
Eu vou repetir a parte de fora. Espera aí, deixa eu tirar esse vermelho. Vamos colocar. Eita, volta aqui, gente. Não é isso que eu quero. Espera aí. Aqui. Quero preto. Full screen. Então tá. Vai ficar somatório de x igual a 1 até mais infinito. Agora aquela parte que eu acabei apagando, né? Mas que estava aqui. Vermelhinho aqui, né? Vocês estão vendo aquele somatório de x indo de 1 até mais infinito ali? É mais ou menos, né? Não é bem isso. Se você está fazendo somatório, olhem lá, vamos olhar aqui, vamos dar um zoom aqui para a gente tentar enxergar o que está acontecendo aqui, né? Eu estou fazendo uma soma de probabilidades aqui, tá? Para x indo de 1 até mais infinito. Quando você faz o x sendo igual a 1, tá? Você vai ter esse somatório aqui sendo apenas o f de 1. Quando você faz o x indo de 2, né? 1 até 2 aqui, o que você acaba obtendo? Você fica com dois termos somando f de 2, tá? Então, o que você tem aqui na prática, né? Esse somatório de 1 até x de f de x é como se você estivesse somando x vezes, né, a f de x, tá? Que foi o que a gente fez aqui em cima, né? Onde é que estava? Somando x vezes f de x. Vamos olhar para esse cara aqui, ó. Até aqui está tudo bem. 1 f de 1, 2 f de 2, 3 f de 3. Como que eu vou enxergar esse cara aqui? Eu vou mudar isso aqui, desculpem aqui, tá? Depois eu dou uma editada aqui para vocês enxergarem. Mas isso aqui nada mais é do que um somatório. Deixa eu botar aqui. Depois eu mudo isso tudo, tá, gente? Desculpem. Eu vou mudar o meu raciocínio aqui, eu acho que vai ajudar vocês. Eu vou escrever isso daqui como sendo somatório de x indo de 1 até mais infinito, até aqui tudo bem, de x vezes p de x, isso a gente já tinha feito, né? Então eu vou escrever assim, ó, f de x, o f de x eu vou manter, só que eu vou colocar um somatório aqui que vai ser de 1. Acho que esse aqui vai ajudar. De 1 indo de k igual a 1 até x. É a mesma coisa que estava antes, tá? Só que eu só estou separando esse cara daqui, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Antes eu tinha colocado esse cara aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhadinha agora aqui, assim. f de 1 vezes 1. f de 2 vezes 2. f de 3 vezes 3. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele vale quanto quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, ele vale 1. Quando x é igual a 2, ele vale 2. Certo? Então tá a mesma coisa que estava antes, não estava errado antes. Mas eu acho que ajuda a enxergar. Estava assim, né? Deixa eu botar aqui, ó. Estava assim, ó. Eu estou pegando esse somatório aqui, ó, e colocando ele separado do f de x, tá? Então até aqui está igual. Agora sim, eu vou tentar pegar esse somatório e vou escrever ele como sendo isso aqui, ó. Acho que foi esse o passo que eu deveria ter feito. Aqui vai ficar somatório de k igual a 1 até mais infinito de somatório de
x igual a k até mais infinito de f de x. Vamos ver se isso aqui vocês concordam comigo. Esse cara daqui, na verdade, era o de cima, né? Ele podia estar lá em cima, mas tudo bem. Vamos olhar para cá. Se eu fizer desse jeito aqui, eu estou com uma soma que vai até mais infinito. Eu posso fazer, se eu fizer k igual a 1, eu vou ter x igual a 1 até mais infinito de f de x. K igual a 2... isso aqui é verdade, mas eu já acho que eu pulei um passo aqui. Deixa eu ver se vocês enxergam assim. Esse cara aqui, eu vou tentar escrever ele lá no outro quadro. Deixa eu ir lá para o outro quadro. Deixa eu dar um ESC aqui e vamos para cá. O que eu estou fazendo é isso aqui. Para k igual a 1, eu vou ficar com o seguinte somatório. Eu vou ficar com probabilidade, vou ficar com uma vez f de 1 mais, vamos colocar aqui, desculpe essa parte ter ficado um pouquinho enrolada, tá, gente? Mais 2 f de 2 mais, cadê? Aqui. 3f de 3 e assim por diante. Quando eu tenho k igual a 2, eu vou ficar com 2, né? Vai ser 2... Espera aí, gente. Só um pouquinho. Vamos olhar para cá, porque eu sempre confundo aqui. É esse cara aqui, né? Na verdade, vai ser... Não tem a constante. É 1. Quando eu tenho k igual a 1, eu vou ficar com um somatório de f de x de 1 até mais infinito. Quando eu tenho k igual a 2, eu vou ter um somatório de 2 até mais infinito. Agora sim acho que vocês vão enxergar. Só que eu preciso arrumar meu desenho de novo aqui, tirando essas constantes aqui. Agora sim vai dar certo. Esse. Assim que eu terminar de fazer essa ilustração aqui, vocês vão enxergar, eu prometo, tá? Desculpem a confusão. Estou tendo que usar 2 quadros. Vamos olhar para essa expressão aqui, tá? Quando eu faço k igual a 1, o que eu tenho aqui? Eu vou ter um somatório de f de x variando de 1 a mais infinito, certo? Então, quando k igual a 1, eu tenho f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4 e assim por diante, tá? Quando eu tenho k igual a 2, eu vou ter o segundo termo desse somatório aqui. K igual a 2 vai ficar x indo de 2 até mais infinito de f de x. Então, isso aqui vai ficar... Eu tenho que começar ele exatamente no 2. Então, eu vou colocar ele empilhado aqui, exatamente embaixo do 2. Vai ficar f de 2 mais f de 3 mais 3 pontinhos. Quando eu tenho k igual a 3, o que esse somatório está me dando? K igual a 3 vai ficar um somatório de f de x começando no 3 e indo até mais infinito. Então, o que vai dar aqui? Começando no 3, eu vou ficar com f de 3 mais f de 4 e assim por diante. Agora sim vai dar para enxergar. Olha isso daqui. Estão vendo esses 3 casos aqui? Esses aqui são os 3 primeiros elementos desse somatório de fora aqui. Certo? Então, para k igual a 1, eu vou ter um somatório aqui dentro
que vai de 1 a mais infinito. Para k igual a 2, eu vou ter um somatório aqui dentro, começando no 2, indo a mais infinito. Então, vai ficar de 2 a mais infinito. O k igual a 3, de 3 a mais infinito. Aí, agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma linha aqui, ó, e vamos contar. Quantas vezes eu somei o f de 1? Aqui. Notem. Espera aí. Toda hora eu estou trocando aqui a tela, né? É um somatório aqui fora, né? Eu tenho que fazer para todos os k's. Então, o que eu estou fazendo? Esse f de 1 aqui, ele é somado uma vez só. Então, deixa eu só dar aqui um zoom aqui. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Esse quadro é um pouquinho pior de escrever. Isso daqui vai ficar f de 1 vezes 1 mais. Aí agora sim. Quantas vezes eu somei o f de 2? Aqui. Uma vez para k igual a 1, a segunda vez para k igual a 2. Então, o que eu vou ter aqui? 2 vezes o f de 2. Por outro lado, quantas vezes eu somei o f de 3? 3 vezes. Então, eu vou ficar aqui com 3 vezes f de 3. Mais assim por diante. Porque eu vou fazer essa soma para todos os valores possíveis de k, certo? E todos os valores aqui para a direita também. Então, o que eu estou dizendo? Essa soma 1f de 1, 2f de 2, 3f de 3, ela pode ser vista como esse somatório aqui também. É um somatório equivalente, tá? Então, eu tinha feito esse somatório aqui, ó, tá? E aí, o próximo passo que eu queria fazer aqui, que eu não estava conseguindo arrumar um jeito de mostrar para vocês, era de dizer que esse somatório duplo aqui, ele vai ser igual a esse somatório que eu botei ali em cima, caindo de 1 a mais infinito, e aqui x igual a k até mais infinito de f de, agora sim aqui, f de k. Agora sim, f de k. Tá? Que é exatamente esse que está aqui, na verdade, f de x, né? F de x indo de k até mais infinito. Então, volta ali embaixo. F de x indo de k até mais infinito. Então, de novo aqui, não é k. X aqui, né? Agora sim. K. X vai de k até mais infinito. Pronto, agora fechou. Então, essa igualdade aqui, que não tem como vocês enxergarem ela sem fazer isso aqui, ó. Tá? Então, essa maneira que está aqui embaixo, ó, 1f de 1, 2f de 2, 3f de 3, é a maneira que vocês enxergaram olhando o somatório da esquerda. O somatório da direita está associado com essa estrutura que eu fiz aqui em cima, certo? Eu estou mostrando para vocês que essa estrutura aqui de cima, com um somatório em K e com um somatório aqui em X, é equivalente a essa que está aqui embaixo. Então, eu estou dizendo que esse somatório é igual a esse somatório aqui, ó. O mais difícil aqui é essa parte. De fato, eu me compliquei aqui para tentar mostrar essa igualdade para vocês, até eu me dar conta que eu tinha que fazer esse desenho aqui. Eu peço desculpas, tá? Eu vou tentar editar isso no vídeo para cortar a parte que confunde e deixar a parte que fica mais clara, tá? Mas essa é a igualdade que eu estava querendo encontrar. Essa daqui é igual a essa daqui, tá? E agora sim, as coisas ficam mais fáceis. Porque esse cara aqui, ó, por definição, quem é esse cara daqui, ó? Se eu somar a minha função de probabilidade de x indo de k até mais infinito, quanto que vale isso? Isso daqui vai me dar uma probabilidade. Tá? Esse cara aqui de dentro. Quem é esse cara aqui de dentro? Então, vamos fazer aqui. Quem é esse cara aqui?
se eu somar a função de probabilidade para os valores de k a mais infinito? É uma probabilidade. É a probabilidade do quê? De x maior ou igual a k. É maior ou igual, tá? Maior ou igual porque está contando o ponto k. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui em cima? Eu vou ficar exatamente com somatório de k indo de 1 até mais infinito da probabilidade de x. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse k aqui, certo? E aí depois é só trocar o índice, né? Aqui está com k, eu quero trocar isso para x. Então isso daqui vai ficar somatório de x indo de 1 a mais infinito, probabilidade de x maior ou igual a x. Só troquei o índice aqui de k para x. Tá? Essa é uma demonstração, isso não é uma prova formal, mas é uma demonstração, porque eu fui obrigado a ilustrar para vocês esse raciocínio aqui, né? Cadê? Esse daqui, ó. Essa igualdade aqui, ó, eu acabo tendo que ilustrar ela fazendo um desenho aqui para vocês. Então, não é uma demonstração 100% formal isso aqui, tá? Mas o mais importante é entender que eu posso reescrever esses dois somatórios aqui como esse somatório aqui, ó. Tá? Se você entendeu essa parte, e eu sei que eu não ajudei muito hoje para vocês entenderem essa parte, tá? Mas chegamos nessa expressão aqui, e era onde a gente queria chegar, né? Desde o começo, a gente queria chegar nisso. Eu saí lá de esperança e queria chegar numa uma expressão desse tipo aqui, tá? E chegamos. Então, é isso daqui, tá? Eu vou deixar para fazer a esperança da geométrica. Se vocês quiserem tentar fazer em casa desse jeito aqui, vocês podem tentar fazer. Mas como eu me atrasei aqui na demonstração, eu faço na sexta-feira antes do teste, porque o teste não precisa ser a aula toda, tá? Então, vou gastar os minutinhos que faltam aqui para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, eu vou tirar aqui e vou parar de compartilhar só para eu poder ler melhor aqui e vou deixar vocês me perguntarem coisas para o teste.